do estado de São Paulo. A gente está aqui no Jogão Podcast com 3 convidadas ilustres. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho, falarem um pouco de quem vocês são, um pouquinho de vocês, para o pessoal conhecer vocês, tá bom? Podem começar. Começa, meu filho. Tudo bem, eu sou a Maria Fernanda, eu tenho 22 anos, faço parte das Filhas de Jó há 10 anos e atualmente estou como honorável rainha do Grande Betel do estado de São Paulo. Bom, gente, eu me chamo Aline, eu sou filha de Jó também, sou lá do Betel de Bitinga, faço parte do Grande Conselho Guardião do Estado de São Paulo, sou parte Grande Guardião do Estado de São Paulo, né, gestão 2024-2025, e esse ano eu faço 21 anos de ordem, já faz um tempinho aí que eu tô na terra das Filhas de Jó, e é isso. Bom, meu nome é Ana Carolina, também sou filha de Jó, sou iniciada no Betel 9 de Campinas, mas tive passagens também pelos Betéis 20, Pirassununga, 29, São Carlos. Estou como atual grande guardiã do estado de São Paulo e tenho também 22 anos de ordem. Em resumo, nasci e elas estavam se associando. É basicamente isso. Meu, e é muito legal ter vocês aqui hoje, porque vocês são filhas de Jó, a gente demolei, o Matheus foi sênior, mas o Matheus tem uma namorada filha de Jó, eu tenho uma irmã que foi filha de Jó. Então, a nossa situação foi marcada muito por esses desenvolvimentos das Tá tudo interligado, né? A gente foi muito próximo. Então, é muito legal ver essa relação próxima das paramaçônicas. É muito bom ver isso. Eu quero saber como é que vocês veem essas relações. Se o Grande Betel ele, tem iniciativas de fazer atividade junto com a Ordem de Molê, porque eu sei que há uns anos atrás a gente teve algumas atividades bem legais e a gente vem tendo. Eu queria entender como é que vocês veem isso também. Fala pelo GB, filha. Bom, no Grande Betel a gente sempre incentiva as meninas a estreitarem os laços com as outras paramaçônicas, sejam os demolês, sejam as arco-íris, e agora a gente está tentando incentivar mais isso pelo exemplo, né? Então, dessa vez nós estamos aqui no CEOD, no evento de vocês, nós teremos representações da Ordem Demolei na nossa grande sessão também, justamente para incentivar que os betéis e os capítulos possam ter essa proximidade, realizar filantropias juntos e se apoiarem enquanto grupos de jovens. Esse, por exemplo, é o primeiro CEOD que eu participo. Então, eu me senti super honrada, né, de ter recebido o convite, a Carol também, a gente veio juntas para representar o Grande Conselho. Então, eu acho que essa parceria de a gente poder sempre participar um pouco, entrar um pouquinho do universo dos meninos, e os meninos entrarem um pouquinho no universo das meninas, para a gente sempre poder compartilhar a experiência, poder compartilhar as filantropias e tudo mais que a gente faz junto, eu acho isso muito importante, é muito legal. Mas eu acho que também a gente não pode esquecer das Estrelas do Oriente. Das também as Tias Estrelas, que também é uma outra ordem paramaçônica, do qual eu também faço parte, né? E também sempre trocando aí experiências em relação às filantropias, às atividades que são realizadas aí no Estado. Eu acho que é muito importante, até por conta do nosso papel, né? A questão do interligados é extremamente importante. E vocês, assim, como que vocês poderiam falar para as meninas que estão iniciando agora, ou então que já tem até um tempo já na ordem das Filhas de Jó, e até das outras paramaçônicas femininas, assim, como que vocês poderiam aconselhá-las para continuar tendo essa integração com os meninos ou com as outras paramaçônicas, seja dos cavaleiros ou de outras paramaçônicas da maçonaria? Porque vocês estão tendo agora essa interação com a gente aqui no evento, né, no evento que é focado nos demolês, e aí como que vocês fariam para elas para poder ter esse tipo de integração também legal assim, com a gente? Eu vou falar, acho que talvez um pouco também, que eu falo dentro do meu Betel, para as meninas da minha cidade e tudo mais, a gente sempre tenta explicar para elas, as meninas que estão entrando agora, as mais novas e tudo mais, explicar o que são as paramaçônicas, explicar a diferença, às vezes as curiosidades, as coisas que tem em relação uma com a outra, e promover sempre a união das ordens. Lá em Bitinga a gente faz muita coisa junto, tanto o capítulo quanto o Betel, os dois são sempre muito unidos, então as meninas desde muito novas elas já estão bem acostumadas a lidar ali, elas adoram visitar as reuniões dos meninos quando elas podem, os meninos também sempre vão nas nossas reuniões quando enfim, posse e tudo mais. Então a gente sempre tenta mostrar para elas desde bem novinhas a ter essa união, a trabalhar em conjunto. E eu acho que essa é a base, a gente tem que mostrar que a gente está, na verdade, está todo mundo unido por um mesmo propósito. É importante também, né? Porque hoje em dia a gente, infelizmente, ouve bastante relato de, às vezes, algumas coisas que acontecem entre as paramaçônicas, né?
algum conflito, alguma coisa, é importante justamente falar desde cedo. A pessoa iniciou e fala, ó, existe o Demolei, existe os Cavaleiros, existe as Arco-Íris, né? Não tem esse tipo de rivalidade. A gente até teve, né, o Jargão Podcast que a gente fez, que foi a pergunta, né? Existe a rivalidade entre as paramaçônicas? Não. Mas não tem, as pessoas precisam entender isso, né? E é importante desde cedo. Tá trabalhando pelo meu propósito, não faz sentido isso daí. São atividades que trabalham em prol da liderança juvenil, né? E eu acho que desde muito cedo a gente aprende que são ordens, cada uma tem uma história diferente, mas que todas têm o mesmo propósito, né? Inclusive, vocês vão poder até me dar essa informação muito mais correta. Mas o tio Mansur, que foi quem trouxe o Demolei, ele também ajudou a trazer as filhas de Jó na época aqui para o Brasil. Então, desde quando elas chegam, as ordens chegam aqui no Brasil, elas já estão ligadas. E eu acho que essa ligação saudável entre as ordens é muito bacana, então a gente sempre ganha muito, né? E eu sei que, como é que vocês, como é que vocês lidam com essa questão de passar o legado para frente? Porque vocês são exemplos, vocês três, para as meninas que estão entrando hoje, estão sendo admitidas, né? É isso que é correto, né? Estão sendo admitidas hoje. Como é que é essa relação? Eu sei que a tia é professora, né? Então, como é que é essa relação com os jovens, de passar esse legado para as meninas e ser esse exemplo para elas? Eu vejo uma coisa até natural. É que assim, a gente Tem uma certo tempo de ordem, né? A gente trabalha em prol do crescimento da ordem. Então, todo o nosso trabalho é voluntário, todo o nosso trabalho de dedicação é justamente por amor à ordem. Então, quando tem meninas novas que estão iniciando, que estão entrando, não é mostrar aquele distanciamento, só porque hoje eu estou como grande guardiã. Não, se hoje eu estou como grande guardiã é porque eu acredito no propósito da ordem, do crescimento, do fortalecimento, e se eu continuo onde eu estou hoje é justamente para acreditar o quanto a ordem faz bem, o quanto a ordem faz uma menina crescer. Então eu mostro o quanto que a ordem foi importante para mim enquanto ativa e o quanto ela é importante hoje. Eu falo que estar como grande guardiã é aprendizado constante. É uma nova experiência, é uma visão diferente, mas é um aprendizado constante. Da mesma forma que elas aprendem com a gente também aprende. Tem que mostrar que a gente não tem aquele distanciamento, mas que a gente está trabalhando em prol do mesmo propósito. Às vezes as meninas vêm, né, as pequenas principalmente, vêm conversar com a gente, às vezes fica até assustada, tipo, nossa, como que eu vou falar com ela? Eu tenho medo, sabe? Exatamente, olha como se a gente fosse alguma coisa muito, né? E eu sempre gostei, pelo menos durante a minha gestão, eu sempre conversava muito com as meninas. Eu falo assim, antes de ser grande guardiã do Estado, antes de chegar onde eu cheguei, eu fui filha de Jó igual vocês, eu usei hobby igual vocês. Então, assim, vocês têm que entender que, do mesmo jeito que eu cheguei aonde eu cheguei hoje, todas vocês podem chegar no mesmo lugar e vocês têm que chegar. Porque eu acho que o lugar das meninas, assim como o lugar dos meninos, é dentro do grande capítulo, dentro do grande Betel, dentro do grande conselho, em lugares de liderança, podendo dar exemplo para os meninos mais novos, para as meninas mais novas. Então, eu acho que isso é muito nosso papel, sabe? A gente está aqui por elas e para elas. E é sobre isso. Eu acho que quando a gente fala sobre legado, a gente também tem que pensar que é tudo uma construção, né? Então, a gente precisa mostrar para elas o que aconteceu no passado, como foi o processo, então como que as filhas de Jó vieram para o Brasil, como que se consolidou, o que deu certo, o que não deu. O nosso estado tem as suas partes específicas, então apresentar isso para elas e deixar muito claro que funciona dessa maneira agora, mas elas podem mudar isso se elas tiverem alguma coisa que não concordam, que elas não acham legal. Então, abrir esse espaço para essa troca que a Aline comentou. De, olha, tudo bem, eu estou aqui agora, amanhã pode ser você, e o jeito da outra pode ser diferente. E tá tudo bem, porque a nossa ordem ela é muito rotativa em questão de membros, em questão de trabalho também, né? Então, apresentar isso para as meninas, porque muitas das vezes nem ficam na ordem, nem pensam em continuar depois da maioridade, porque não concordam com alguma coisa. Mas elas precisam ter espaço para entender que elas podem ir além e que elas podem mudar o que elas não concordam. Eu acho também que não é passar para elas que é muito mais que um cargo. Você passa por um cargo, mas o que você carrega da ordem? Né? O que eu lembro de quando eu era ativa? Eu não lembro de quando eu fui honorável rainha, eu não lembro de quando... nada da minha gestão. Mas o que eu carrego? As amizades que eu fiz,
os laços que foram construídos. É que também sugestões da Nova Rei foi na Idade das Pedras, né? Junto com a sua. Lá dentro, junto com a dela. Mas não é o cargo. O cargo também faz parte, porque a gente tem um aprendizado ali dentro, mas de verdade, não é isso que eu lembro. Eu lembro das histórias, daquilo que eu vivenciei, Das amizades das que a gente amizades que a carrega. gente carrega. Né? Não é uma amizade que a gente faz de um dia para o outro, mas é uma amizade que por anos, que quando você encontra, pode ser num evento, meninas de cidade diferente, que vai ser sempre a mesma coisa. Eu acho que esse ponto da amizade, né, até a fala da gente aqui no Demorei, quando você entra na paramaçônica, às vezes para você fazer uma amizade que é firme mesmo, que é legal, demora às vezes anos. Né? Só que no Demorei, ali, por exemplo, na paramaçônica é rápido. É uma coisa que é tipo, em 1 mês, às vezes, você já vira a melhor amigo da pessoa, já começa a sair, fazer atividades, essas coisas. Que é uma união muito forte que a gente tem depois que entra numa paramaçônica. Né? Por isso que é tão importante e legal. Né? Eu acho que é bem isso, porque eu, por exemplo, a gente tem mais de 20 anos de ordem, mas parece que quando eu encontro, vou dar o exemplo da Aline, nós somos de cidades diferentes, nós nos encontramos até no meio do caminho, nem nos nossos BTL, no caso do meu BTL de origem, mas a nossa amizade foi construída por conta da nossa vivência de ordem. E assim, a gente tem, hoje eu estou num cargo que é um cargo adulto, né? Mas parece que quando a gente se encontra, parece que a gente tem, né? Que é como se fosse da época que a gente era ativa. Com as brincadeiras, com aquela vivência. E isso, eu costumo falar que não é só porque a Aline está comigo no meu de Conselho Guardião, mas com outros filhos de Jó que fizeram parte da minha história. Né? Quando nós nos encontramos, a gente pode ficar, assim, às vezes até anos sem nos vermos, mas parece que quando encontra, o tempo não passou. O tempo não passou, ativa tudo que a gente viveu há anos atrás. Legal. E eu queria que vocês dessem um recado para as meninas que estão assistindo vocês. A gente sabe que a maior parte do público é de Demolei, mas eu queria agora que vocês dessem um recado para as meninas que estão assistindo. Esse daqui a gente espera que as meninas assistam e gostem, porque a ideia desse projeto, na verdade, é justamente isso. É divulgar as paramaçônicas, é ter essas conversas assim, informais, essas conversas com brincadeiras entre as paramaçônicas, entre as ordens, para tirar aquela ideia, às vezes, que as pessoas têm de algo muito separado, ou então algo muito formal e muito quadradinho. Não, é isso, mostrar as pessoas aqui no dia a dia. Eu queria que vocês dessem um recado para as meninas, que elas se inspirem em vocês, dessem um recado de o que a ordem ensinou para vocês, o que a ordem tem para ensinar para elas. Se vocês pudessem falar assim, isso que a ordem me ensinou é a coisa que eu mais carrego comigo. Eu acho que eu gosto sempre de conversar e explicar para as meninas que a ordem ela serve como uma segunda casa, mas a gente não tem que ter medo de errar ali dentro, sabe? Eu gosto de falar para elas muito isso. Eu falo, gente, o ambiente para vocês, um ambiente seguro para vocês errarem, para vocês aprenderem é aqui dentro. Porque às vezes o mundo lá fora, o mundo real, ele é um mundo um pouco mais cruel, né? Então se permitam aprender dentro da Silejó, se permitam aprender dentro do Demolei, que é um lugar que a gente tem um certo acolhimento, que a gente pode, enfim, desabafar e ter amigos e ter tios e tias, enfim, que estão sempre com a gente. Então, sempre tentem tirar tudo de máximo de aprendizado e de aproveitamento que vocês puderem das duas ordens, que com certeza isso vocês vão poder carregar para o resto da vida e ajudar vocês a ser pessoas melhores no mundo lá fora. Eu acho que eu faço as minhas palavras, as palavras da Aline, né? E carreguem as histórias, porque isso passa muito rápido. Mas também eu falo, não deixem de acreditar na ordem, porque hoje nós estamos aqui, mas futuramente são as meninas ativas que têm que ocupar os nossos lugares. Então, acho que é isso, tipo, não desistam da ordem, porque ela é importante e ela é uma base muito forte pra gente. E tem altos e baixos. Né? Com certeza. Tem momentos que a gente tá muito feliz com a ordem, tem hora que a gente está meio decepcionado com alguma coisa, aí tem hora que a gente tá naquele gás, aí tem hora que a gente tá cansado. Mas no final a gente acaba, eu acho que posso falar que a gente sempre ama a ordem, né? Sim. Eu acho que o mais importante no final é que a ordem sempre vai ser um lugar que vai nos acolher como somos. Então, para a gente aproveitar esse espaço para desenvolver a autoconfiança, para se desafiar, eu acho que para as filhas de Jó que estão assistindo, né, a gente tem muitas oportunidades ao longo da nossa jornada enquanto ativas e depois também.
E às vezes a gente perde a oportunidade por insegurança, por conta do medo, por não ter às vezes o apoio que a gente esperava, mas o importante é ir mesmo assim. Às vezes a gente participa do concurso de Misses, a gente participa ali da seleção para o Grande Betel, de comitês, ou no próprio Betel mesmo, né? A gente tem um cargo, às vezes não é do jeito que a gente esperava, mas aquela experiência ela vai agregar alguma coisa pra gente na nossa jornada enquanto filhos de Jó. Então, eu acho que é sobre isso mesmo, sobre agarrar todas as oportunidades, e no final isso vai fazer diferença nos adultos que nós vamos nos tornar no futuro, né? A sermos mais confiantes, a não ter arrependimentos também, né? Eu vejo muita menina falando, eu queria ter feito tal coisa, na época eu não tentei por medo, então realmente aproveitar esse espaço seguro que a gente tem para se desafiar, porque isso vai treinar a gente para a vida adulta. Legal. Eu queria entregar uma lembrancinha aqui para vocês, que a gente mandou fazer o nome do capítulo. Eu vou ficar devendo Dá uma vez. porque a gente não sabia que você vinha, então... Eu vou perdoar porque eu fiz a inscrição no último dia. Mas eu prometo que a gente vai providenciar alguma coisa para que vocês levem com carinho e lembrem da gente sempre. E lembrem que essa relação com as ordens, elas são muito bacanas, são muito legais. E que vocês podem sempre contar com o capítulo, com as coisas que vocês precisarem, que os BTs precisarem, o capítulo está sempre à disposição, assim como eu tenho certeza que todos os capítulos do Estado, e a Ordem Demolei, ela tem tentado, a gente tem visto muito nos últimos anos se aproximar. E eu fiquei muito feliz com o convite que vocês terem aceito, é muito bom e muito obrigado. A gente que agradece pelo carinho, pela oportunidade de ter falado um pouco, né, sobre, enfim, a CDJ de uma maneira geral, não só do GB, do Grande Conselho também. E a gente está muito feliz de ter participado com vocês. Obrigada. Claro, contem com o Grande Conselho Guardião dos Filhos de Jó do Estado de São Paulo. Obrigado, pessoal. Amei, obrigada. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Dragão Podcast. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem e principalmente compartilhem com as filhas de Jó. Compartilhem, porque a ideia dessa mesa foi justamente para mostrar vocês sendo as estrelas desse programa. E muito obrigado. Foi uma honra e até o próximo programa. Obrigada.